Amém? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, em Tua presença, mais essa vez, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor, Pai, aplique a Tua palavra, nos dê oportunidade de compreendê-la, de ouvi-la. Abra o nosso entendimento e o nosso coração a fim de receber o Teu ensino. Lança fora, Senhor, a nossa inquietação, a tristeza pelas coisas desse mundo que muitas vezes faz a nossa alma cambalear, abater-se, andar como alguém sem direção. Cuida de nós nessa noite, Pai. Nos trouxestes a esse lugar para cultuar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra e sermos por Ti dirigidos. Portanto, suplicamos que recebamos de Ti tal consolo, tal exortação, tal direção, que saiamos edificados, Deus Santo, e que o Senhor, no final de tudo isso, receba a glória que é devida a Ti. Que estejamos sempre atrás da Tua cruz e que somente ela, Senhor, resplandeça sobre nós. É isso que oramos e confiamos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu quero começar esse sermão citando um salmo, o Salmo de Davi, o Salmo 90, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Todas as vezes que eu escuto esses versículos do salmista, esse texto em especial, isso me induz a pensar sobre a minha própria vida, sobre as minhas próprias escolhas, aquilo que ocupa direto ou indiretamente o meu coração. Isso me leva a pensar na minha própria caminhada. Eu acredito que deve nos levar a pensar na nossa própria caminhada. É como aquilo que temos ouvido durante a exposição do Sermão da Montanha, sobre dois construtores de duas cidades. Os que amam a si, rejeitando a Deus, terminam por tornar-se construtores de uma cidade terrestre. Os que amam a Deus, opondo-se a si mesmo, são construtores de uma cidade celeste.
Quando o salmista diz, ensina-nos a contar, é o mesmo que dizer, Senhor, nos leva a refletir, a meditar nos nossos dias, a pensar sobre o que tem se passado. Dai-nos consciência dos nossos atos, de maneira que a gente encontre sabedoria, encontre um coração sábio. E isso precisa nos levar a tal reflexão. E por que isso é importante, irmãos? O texto que temos ouvido, né, o ensino dos últimos domingos, aqui situado do versículo 25 ao 34 de Mateus 6, tem nos falado sobre a inquietação, a ansiedade, as solicitudes que tomam o nosso coração e estão dirigidas às coisas desse mundo, às coisas dessa vida. A alma inquieta, agitada ou atribulada é aquela que muitas vezes não vê saída, não tem esperança ou não encontra esperança, não encontra e também não sabe onde encontrar. A alma inquieta, agitada, atribulada é aquela que não tem lugar seguro para pousar, não tem um porto seguro onde atracar a sua vida. E eu acredito, irmãos, que não há razões que levem as pessoas a andarem agitadas, atribuladas, inquietas. Na verdade, há uma única razão. Nossas inquietações estão ligadas única e exclusivamente àquilo que ocupa o nosso coração. Nós nos inquietamos com aquilo que está no nosso coração ou aquilo que o nosso coração ama. E se estamos inquietos, impacientes, temerosos, duvidosos, é porque, de alguma maneira, em algum modo, em algum nível, estamos envolvidos com as coisas daqui. Lembremos-nos, por exemplo, do versículo 21 desse capítulo 6, que o Senhor nos alertou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso tesouro, a nossa riqueza, diz respeito aos acúmulos, às buscas, aos desejos, aquilo que conseguimos conquistar e acumular nesse mundo, as nossas inquietações sairão disso. E na verdade, tais inquietações, perturbações, só podem existir por estarmos com o nosso coração nas coisas daqui. Porque as coisas de lá, as coisas do céu, as coisas da glória de Deus, não nos causam inquietação, muito pelo contrário. Quando o Senhor nos convida, no capítulo 11, os cansados e sobrecarregados a irem a Ele, quando Ele promete ali alívio da carga, dos fardos, Ele também nos ordena a aprendermos dele, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor que nos oferece alívio das cargas e sobrecargas desse mundo, é o mesmo que nos manda aprender dele. É o mesmo que nos manda, que nos convoca a segui-lo, a ouvi-lo. Portanto, os que nele estão, os que nele descansam, os que nele confiam, encontram sossego para a sua alma, encontram abrigo, refúgio, encontram descanso. O fato é, irmãos, que se alugamos os nossos olhos ao mundo, o que, por exemplo, está aqui no versículo 22 e 23, nosso corpo também entrará
em comunhão com o mundo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Se emprestarmos o nosso coração, ainda que por um curto momento, a Mamon, o Deus das riquezas, nos tornaremos imediatamente inimigos de Deus, conforme o versículo 24 nos diz. E é frente a tudo isso, irmãos, a não acumularmos tesouro na terra, a não emprestarmos os nossos olhos às coisas terrenas, a não fazermos aliança com o Deus desta era, que o Senhor nos diz no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso eu vos digo, não estejam inquietos pela vossa vida. O vosso Pai vos conhece, o vosso Pai sabe do que necessitais, o vosso Pai sabe do que vocês precisam. Não busquem preocupações nessa vida. É isso que o Senhor tem nos ensinado esses dias. Não aluguem a vossa alma, o vosso coração, às coisas temporais e passageiras, porque elas são traiçoeiras. Uma vez tais coisas instaladas, elas não podem ser facilmente removidas do nosso coração. Por isso mesmo, irmãos, Jesus repete mais de uma vez, não vos inquieteis. Não fiquem atormentados, preocupados, se perguntando, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? O que o Senhor está nos ensinando? O nosso Senhor e Mestre, Jesus, está nos dizendo que nós não devemos proceder assim. Não devemos nos deixar vencer pelas coisas do mundo. Ele nos diz, não as ame, não as busque, não se deixe dominar por elas. Mesmo as coisas que vocês julgam ser primordiais ou necessárias para a vossa subsistência. E não é assim, irmãos. Existem coisas, e Jesus não nega isso, que elas são primordiais, necessárias, para que a gente continue vivo, comer, beber, e por uma questão de ordem e decência, vestir-se. E mesmo essas coisas que são necessárias para a nossa subsistência, Ele nos ensina, não se atormente com elas. Não proceda assim. Precisamos aqui de atenção, muita atenção, para a gente entender, irmãos, algo que está sendo aqui tratado, ensinado amorosamente por nosso Senhor. As palavras de Jesus não são, em nenhum nível, um chamado a uma ação isolada, a uma atitude única que resolva todos os problemas da nossa vida com as coisas desse mundo. Deixa eu explicar isso. Jesus não está dizendo que é por meio de uma única atitude que nós vamos nos desvencilhar das coisas desse mundo. Não é um único passo, uma única atitude, entreguei a minha vida a Jesus, isso quer dizer que eu não mais buscarei as coisas desse mundo. Uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, isso quer dizer que eu não mais amarei as coisas desse mundo. Bem, não é isso que a Escritura diz, e bem, não é isso que qualquer homem ou mulher verdadeiro, honesto, para a própria consciência, com a própria consciência, tem a dizer. Embora sejamos redimidos, justificados, lavados e remidos no precioso sangue de Jesus, ainda lutamos contra a carne, ainda lutamos contra os nossos apetites,
contra os nossos desejos, que na maior parte do tempo são desejos completamente contrários a Deus. O que Jesus está nos ensinando é que não existe uma única atitude, ou o que Ele quer nos ensinar é que não existe uma única atitude que resolva tal problema. Não existe uma ação isolada que nos leve a amar a Deus e imediatamente rejeitar as coisas do mundo. Lembremos-nos de Paulo no capítulo 7 de Romanos. Eu sei do bem que tenho que fazer, e sei também do bem que eu não faço. O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse é o que pratico. E se pratico o que não quero, sabendo inclusive que não deveria praticar, o fato é, há pecado em mim. E por isso, sou um homem miserável. Miserável homem que sou. Quem pode me livrar dessa condição? Jesus Cristo, o único que por meio do seu sangue, de sua ressurreição, tem o poder de nos dar vida e esperança. Então não existe ação isolada, estamos em uma constante luta. Não existe ação isolada, por exemplo, que nos torne santos, virtuosos. Não existe ação isolada que nos torne homens e mulheres decentes, honestos, dignos de dar a Deus a glória por nossos atos e ações. O que eu quero dizer, irmãos, é que no que diz respeito a lutar contra as solicitudes e as paixões que buscam governar o nosso coração nesse mundo, essa é uma luta constante, contínua. Esse é um abandono contínuo que devemos fazer. É exatamente aquilo que, por exemplo, eu te convido, Lucas capítulo 9 nos ensina o que Jesus diz nesse texto. Lucas 9, 23, quando o Senhor dizia a todos, diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É isso que temos que ter em mente, é isso que temos que ter atenção. O Senhor não está nos dizendo que basta-nos, uma única atitude. Os seus seguidores precisam segui-lo dia a dia, tomando a sua cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder ou a causar dano a si mesmo? Perturbar a sua alma. Para seguirmos a Jesus, irmãos, é necessário abnegação, negar-se a si mesmo. Ninguém se torna um verdadeiro discípulo sem ter bons hábitos. Hábito quer dizer aquilo que fazemos constantemente, diariamente. É impossível tornar-se um discípulo de Jesus e glorificá-lo sem práticas reiteradas, sem uma disposição constante de ânimo para fazer aquilo que é bom, aquilo que glorifica a Ele. Nós sabemos de uma coisa: ninguém nasce bom, ninguém nasce virtuoso, sabemos disso. Ninguém domina uma prática desde o nascimento. Se queremos, por exemplo, uma boa prática, se você quer dominar algo na sua vida, mecânica, pintura, teologia,
É necessário que você repita isso constantemente, habitualmente pratique isso. É necessário que você tenha bons hábitos, práticas reiteradas, disposição constante para fazer. É necessário que aqueles que desenvolvem qualidade, por exemplo, do serviço, em uma aptidão, sejam exigentes nessa prática, no treino constante diário. É necessário boa educação, é necessário esforço permanente. O que eu quero dizer com isso é que, para se ver livre das paixões do mundo, não basta negá-las uma única vez, não basta rejeitá-las um único dia. A nossa luta contra as imposições desse século, contra os amores desse século, é uma luta diária e constante. E isso só é possível, irmãos, se nós desenvolvermos um caráter cristão. Isso só é possível se formos forjados, tivermos o nosso caráter forjado através da Santa Palavra. E isso requer uma ordenação na vida. Isso vai resultar em disciplina dos apetites, fortaleza da vontade, prudência na escolha dos caminhos. Quando Jesus fala, não vos inquieteis dizendo, verso 31, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, ele nos apresenta exatamente no verso 32, quem age, quem procede desse jeito. Ele diz o seguinte, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando Jesus nos diz que nós não devemos buscá-las, inquietar-se com elas, Ele está nos dizendo também que para tanto precisamos disciplinar os nossos apetites, precisamos fortalecer a nossa vontade, temos que ter prudência com aquilo que escolhemos. Disciplinar os apetites, irmãos, é o que o Senhor vem nos ensinando em toda a metade do capítulo 6. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se tiveres um Senhor diferente de Deus, você será opositor do seu Salvador. É impossível ter dois senhores. É impossível amar dois senhores. Como podemos então, nesse caso, irmãos, disciplinar os nossos apetites? Como fazer isso? Só é possível fazer isso, irmãos, se nos voltarmos ao Senhor, o nosso Deus, se entregarmos o nosso coração completamente a Ele e entendermos aquilo que Ele nos manda, ter como prioridade, seu reino, sua justiça. Como fortalecer a vontade? Só é possível fortalecer a vontade se nós rendermos a nossa vontade à vontade dEle. Lembremos como isso pode ser feito. Em Romanos capítulo 12, o texto conhecido, quando o Senhor, no capítulo 12, que parece que a gente nunca sai dele, Ele nos diz, rogo-vos, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembremos o seguinte, que na última parte aqui do capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando sobre o problema do corpo.
e das necessidades desse corpo. Esse corpo que tem necessidade de comer, esse corpo que tem necessidade de beber, saciar-se de sede, a sua sede, esse corpo que tem necessidade de vestir. Mas como podemos fortalecer a nossa vontade? Haja visto que esse corpo que tem vontade, que tem necessidades, ele apresenta necessidades maiores do que as que de verdade ele tem. De maneira que para nós, não basta ter o que comer, nós queremos comer aquilo que é bom. Não basta ter o que beber, a gente quer aquilo que vai saciar de verdade a sede. Não basta ter o que vestir, a gente quer estar bonito. O fato é que, no momento que assumimos as necessidades do corpo, nós assumimos não apenas aquilo que é necessário, mas nós queremos aquilo que, além do necessário, cumpre a nossa vontade, realiza um desejo. E aí, conectando isso com Romanos 12, aonde Paulo nos ensina, nos insta que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso diz respeito a mortificá-lo perante o Senhor. Qual é o objetivo disso, irmão? O objetivo disso é, consequentemente, termos uma mente transformada, e aí desfrutarmos, experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus. Sacrificar o corpo, transformar a mente, nos conduzirá a experimentar a vontade de Deus. Como disciplinar os apetites, fortalecer a vontade e fazer boas escolhas, irmãos. Somente confiando naquilo que o Senhor tem nos falado. Quando Ele nos manda, por exemplo, não andarmos ansiosos e preocupados. Quando Ele nos convoca a descansarmos sobre Ele as nossas inquietações. Quando Ele, por meio de Sua palavra, nos convoca a lançarmos sobre Ele as nossas cargas e sobrecargas. Por que é importante isso? Porque é importante a disciplina dos nossos apetites, a fortaleza das nossas vontades e aptidão, prudência na eleição de nossas escolhas. Porque o contrário disso, agir como um louco, é o que os gentios fazem. Atender a todos os apetites, buscar satisfazer a vontade e tomar os piores caminhos ou fazer as piores escolhas, é exatamente aquilo que os gentios fazem. Olha o que o Senhor nos diz no verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, eles fazem isso. Gentios, em primeiro lugar, é uma referência à multidão para nós cristãos. Gentios significa aqueles que vivem fora da fé, ou aqueles que se opõem à fé. Em segundo lugar, irmãos, destaca-se que o verbo aqui usado por ele, procuram, o verbo procurar, fala sobre aqueles que anelam, que passam a buscar isso de forma frenética. Ou seja, eles buscam diligentemente e estão focados nisso. Os gentios é que estão andando inquietos e perturbados pelo mundo. São eles.
disciplinar o apetite. Em primeiro lugar, irmãos, olhando para como os gentios procedem e como o Senhor nos ensina que nós devemos proceder, já que Ele fala, o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam delas. Só é possível disciplinar o apetite, só é possível, de alguma forma ou maneira, nós fortalecermos a vontade, se nós aprendermos a conhecer e reconhecer os apetites que temos, as vontades que temos. E isso, irmãos, é um ponto central, importante para nós entendermos o que o Senhor está nos falando e fazermos algo a respeito disso. Nós precisamos conhecer e reconhecer os nossos apetites, os nossos desejos, as nossas escolhas. É necessário conhecer e reconhecê-los. O homem redimido é aquele que toma consciência, ou tomou consciência, de sua própria condição e abandonou essa condição. O homem redimido é aquele que passou a tomar conhecimento do seu pecado e afastou-se dele. Porque afinal, do pecado ele foi liberto. O homem redimido é aquele que diariamente luta para não tornar-se novamente escravo do pecado. Os gentios não procedem desse jeito. Os gentios possuem uma imagem distorcida de tudo, e consequentemente essa imagem distorcida do mundo faz eles terem uma imagem distorcida de si. A gente não precisa de muito, isso nos toca diariamente. Um mundo onde o homem é o centro de tudo, onde ele precisa ser realizado, contemplado, abraçado, aplaudido, venerado. Desde o século XVIII e as revoluções que por aí vieram, tentam acabar com todo o símbolo de transcendência, com toda a ideia de Deus, de ordem, e implantar um reino imanente, humanista, que tem como homem como a medida de tudo. Esses homens desse tempo, que vivem nesse mundo, os gentios, como o Senhor aqui trata, carregam imagem distorcida de tudo e, consequentemente, de si também. Não conseguem enxergar quem são, o que são. Não conseguem enxergar a gravidade daquilo que amam, daquilo que buscam. Não conseguem se ver, e claro que não, como inimigos da cruz de Cristo. Tem uma coisa interessante, irmãos, que sem o Deus que se revela, nós não podemos ser desvelados, conhecidos. É a famosa oração de Agostinho, que ele fala assim: Senhor, me deixa te conhecer como sou conhecido por ti, para que eu então me conheça. O caminho do autoconhecimento não começa em si, mas ele começa e termina em Deus. O Deus que se revela também nos revela. O Deus que se revela, ele mostra quem nós somos. Não é isso que acontece? Quando Cristo Jesus resplandece luz em nossa vida, quando Ele ilumina os nossos caminhos, quando Ele resplandece a sua misericórdia sobre o nosso entendimento, o que vemos?
Vemos de onde fomos tirados, a escravidão, as algemas, a dor, as trevas. Vemos a sujeira da vida que tínhamos, que vivíamos. Os gentios não conseguem enxergar isso. O Deus que se revela é aquele que nos revela, que nos faz tomar conhecimento de quem somos, e os gentios não têm isso. Então o Senhor está falando, vocês não podem andar como os gentios, porque eles não sabem para onde vão, eles não sabem de onde vieram. As perguntas principais da filosofia não são essas: quem sou, de onde vim, para onde vou, o que é existência, o que é existir. E todas essas perguntas são respondidas pela Escritura, de maneira que nós já não estamos a procurar coisa nenhuma, nós já não estamos a buscar o sentido da vida, Ele se revelou a nós. A alma aflita, ansiosa, inquieta, é aquela que, como aqui exemplificado pelos gentios, está ancorada nas coisas terrenas, está a buscar as coisas terrenas. Para boa parte dessas almas, os gentios, não existe um porto seguro onde possam ancorar-se. Estão à deriva, em um mar de incertezas, de dúvida. E isso é natural para aqueles que vivem à parte de Deus, para aqueles que vivem distantes do Senhor. As palavras de Jesus aos seus discípulos é algo extraordinário, irmãos. Ele não nos nega as necessidades. As palavras de Jesus não são aqui uma negação a qualquer uma das necessidades que temos. Ele não está dizendo, deixem de comer, de beber ou de vestir-se. O que ele nos diz é, deixem de se preocupar com essas coisas. Deixem de inquietar-se, de atribular-se por essas coisas. O vosso Pai Celeste, Ele sabe que vocês precisam. Ele sabe do que vocês carecem. Então veja, para avançarmos ao verso 23, ou 33. Os gentios estão sem direção, sem porto para sua embarcação. Vocês, os discípulos, de jeito nenhum estão assim, porque vocês têm um pai, e o pai de vocês conhece as necessidades de vocês. O pai de vocês não é estranho ao que vocês precisam ou carecem. Ele não é indiferente. Irmãos, algo precisa ser dito, a gente precisa ter atenção com uma coisa nesse mundo. Satanás e seus ardis, seus planos, busca o tempo inteiro nos fazer acreditar que o nosso Pai Celeste, é estranho às nossas necessidades, é indiferente à nossa dor. É claro que um dos trabalhos, das obras de Satanás, é nos fazer desacreditar na provisão, na providência, na justiça divina, no socorro que vem do Senhor. Ele quer te fazer acreditar
que o Senhor é indiferente ao que você carece, ao que você precisa. Lembremos-nos da tentação do nosso Salvador, que Satanás diz para ele, tendo fome, diz: olha, se és quem é, transforma essa pedra em pão. E o que o Senhor nos ensina, irmãos, que isso não é o mais importante para a nossa vida. Satanás poderia falar: está vendo como Deus não te ama? Estás tu com fome, 40 dias sem comer, sem beber, e o teu pai nem transforma essa pedra em pão. Te precipita daqui, ou se prostrado me adorares, te darei os reinos desse mundo. Percebe que todos os intuitos e os objetivos de Satanás têm como objetivo, fim, as coisas da terra, daqui. Nada do que de fato ele possa realizar ou dar. Mas ele é o pai da mentira. Muitas vezes enfrentamos, irmãos, na nossa caminhada, escassez, falta. E como o presbítero bem leu, nós, se não temos, é porque não precisamos. Mas mesmo aquilo que precisamos pode nos faltar. Aquilo que aprendemos em Deuteronômio 8, quando o Senhor disse: eu vos deixei ter fome, fui eu mesmo, o Senhor, que os deixei ter sede. Fui eu. Não foi Satanás que impediu o pão de chegar ou de a água jorrar. Fui eu que impedi. Para conhecer o que havia no coração de vocês e ensinar a vocês a dependerem daquilo que vem do alto, a entenderem que nem só de pão o homem vive. E eu ensinei, mostrei. As roupas não se desgastaram, as sandálias não se acabaram, os pés não se incharam. Satanás trabalha para nos fazer desacreditar da obra de Cristo. Ele quer te fazer acreditar que Deus é indiferente às suas necessidades, aos seus sofrimentos. Irmão, não se deixe enganar por Satanás. Por isso mesmo, o verso 33 nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aponta para o porto da alma, um lugar de ancoragem para os seus discípulos, os filhos do Pai Celeste. Enquanto que os gentios estão atribulados, angustiados e inquietos, buscando satisfação nas coisas do mundo, vocês não estão mais perdidos. Vocês já não são mais do mundo, não servem mais ao império de trevas. Vocês possuem um porto para atracar a vossa alma, um lugar seguro para descansar o vosso coração. Por isso, busquem o reino de Deus. Irmãos, sabe uma das lições maravilhosas que saltam desse texto? Eu disse isso no sermão passado. Deus nos proíbe a ansiedade. A preocupação com as coisas dessa vida é proibida. E se é proibida, quer dizer que você não pode se preocupar. Você não pode se atribular.
Você não pode se inquietar. E se você faz aquilo que é proibido, o nome disso não é desatenção. O nome disso não é erro, não é falha, não é escorregão, é pecado mesmo. Uma segunda coisa que salta-nos do texto é que é responsabilidade nossa evitar as preocupações que nos consomem. Mesmo com os itens de primeira necessidade. Ele não apenas proíbe-nos, mas também nós temos no texto um ensino mostrando que é responsabilidade nossa evitar tais preocupações. Nesse caso, irmãos, o caminho para isso é por meio do reino. Quando Jesus utiliza o verbo aqui buscar, buscai, pois, o reino, esse verbo está aqui no imperativo presente. Isso no grego traz a ideia de uma busca incessante, contínua. Lembra do que eu disse lá no começo, que a educação, o controle dos apetites, na verdade, essa vida que glorifica a Deus e que não se atribula com as coisas desse mundo, ela não é uma única atitude, ela não está pautada em uma ação isolada. O versículo 33, ele mostra exatamente isso, quando ele fala buscai. No imperativo presente, quer dizer que essa deve ser uma busca contínua, incessante. E se fazemos isso, a parte de Deus é prover aquilo que seus filhos precisam. Irmãos, olha, eu já partilhei isso, que no início da minha caminhada como pastor, eu ouvi uma frase, li, na verdade, uma frase, onde um pastor dizia o seguinte: faça a obra, trabalhe para o reino e confie, o Senhor ele sempre paga a conta. Busque fazer a vontade de Deus e ele se responsabiliza pela parte dele. O Senhor sabe daquilo que precisamos, irmãos. Ele sabe daquilo que carecemos. E Ele cuidará dos seus. Mas veja que isso aqui, esse texto aqui, tem algo especial. Haja visto que muitas vezes a gente usa o versículo 33 para falar ele para muita gente. Em primeiro lugar, irmãos, a promessa do versículo 33 é somente para os filhos do Pai. É somente para os filhos do Pai Celeste. Não é uma promessa para todo mundo, indiscriminadamente. Não é uma promessa para quem quer ou tem vontade. Não é algo que você diz ao ímpio: olha, você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. É impossível ele fazer isso. Porque a palavra, o consolo e também a exortação está sendo dada aos filhos do Pai Celeste. É esses que buscarão a vontade do Rei, se curvarão ao reino, à justiça desse Rei. Em segundo lugar, irmãos, Jesus prometeu que as necessidades serão supridas e não os luxos. Então, Senhor, eu estou buscando o teu reino, apostei na mega da virada, me ajuda aí.
Não, irmão. Deus promete suprir as nossas necessidades. Irmão, seja sincero com isso. Pensa, reflita nisso. Quem de nós aqui, agora, pode negar o cuidado de Deus durante toda a sua vida, irmão? Quem de nós? Se nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus ele enviou o pão. Se nós estamos aqui é porque Deus enviou a água. Se nós estamos aqui é porque em um dado momento da nossa vida, alguém nos balançou, alguém colocou papinha na nossa boca, trocou a nossa fralda, alguém nos ensinou. E mesmo adultos, quem de nós em algum momento na vida não teve a maravilhosa experiência, né, de ser cuidado, tratado, suprido, socorrido pelo Senhor? Quem? Quem de nós, irmãos? Podemos olhar para cada um dos irmãos e certamente ao conversar com cada um dos irmãos, escutaremos um testemunho que glorifica a Deus, do qual o Senhor agiu com sua providência, e muitas vezes suprindo para muito além das necessidades básicas, primordiais, suprindo muito além de pão e água, suprindo muito além de uma vestimenta qualquer. Portanto, nós sabemos que Deus cuida dos seus filhos. Não estamos sem teto, não estamos sem roupa, não estamos sem comida, não estamos sem bebida. Eu sempre testemunho isso, irmãos, passei diversas provações na minha vida, inúmeras com a minha família, mas nunca mendiguei o pão, nunca me faltou o alimento. Privações inúmeras, falta das necessidades, jamais, nunca. Mas aí então vem uma terceira lição: isso não quer dizer que também possa acontecer. Sabe por quê? Existem irmãos nossos, eleitos, filhos de Deus, que perseguidos pela causa da justiça, são privados de suas liberdades, tiram-lhes a ração diária, o alimento diário, a água. E sim, Deus também permite isso para que o seu nome seja, no final de tudo, glorificado. Na nossa história, na história do povo de Deus nesse mundo, inúmeras vezes, os nossos irmãos por esse mundo afora foram perseguidos, humilhados, pisados, privados de suas liberdades, de comida, de bebida. Alguns certamente morreram por inanição, mas nunca sem a paz de Deus que excede todo o entendimento. Jamais. É por isso que eu te convido a meditar em Filipenses 4:6, onde o Senhor nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em Mateus 6:25 ele fala: não andeis ansiosos por vossa vida, não vos inquieteis. Em Filipenses 4:6 o apóstolo fala: não andem ansiosos por coisa alguma. A preocupação é proibida, lembra disso. Ele continua dizendo: porém,
Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Apresentem a Deus as suas queixas, apresentem a Deus as vossas petições, coloquem isso diante dEle, falem com o vosso Pai Celeste. É isso que Paulo está nos ensinando. E sabe qual é a resposta para isso, irmão? A resposta é essa ancoragem da alma, porque aqueles que vão a Deus querem escorar a sua alma. Aqueles que apresentam a Deus as suas petições e súplicas estão buscando um porto seguro para ancorar a sua alma, a sua vida. E os que assim fazem têm como resposta do Senhor o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, apresentem a Deus as vossas petições, e a paz dele, a paz que procede do vosso Pai Celeste, a paz que excede todo o entendimento, ou seja, que é inexplicável, é essa mesma paz que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A resposta do Senhor para a nossa ansiedade, para as nossas inquietações, é nos dar a sua paz. Lembra do que ele disse? Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que excede o entendimento. E o que isso significa, irmão? Como eu disse, dos nossos irmãos que foram perseguidos e privados, não diferente de muitos deles, nós podemos passar por tais situações. E veja, irmãos, em frente aos desmontes do mundo, às tribulações e crises do mundo, nós estamos em constante paz. A gasolina pode baixar ou aumentar, a crise pode passar ou voltar, podemos entrar ou sair de uma recessão, o mundo pode estar em chamas, nós estamos em Cristo e temos a paz prometida na sua palavra. O mundo pode estar de ponta cabeça, nós estamos firmes na rocha, foi sobre ela que edificamos a nossa casa. Sim, tormentas, tempestades, sol forte, chuva forte, virão, mas segundo o que a palavra nos garante, inabaláveis seremos. Eu caminho para o final, lembrando que o Senhor nos manda buscar o reino, a justiça, aquilo que é bom, o que é direito. Irmãos, isso pode ser ainda melhor compreendido, exatamente com o texto de Filipenses, quando no verso 8 ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso a ocupar o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso pratiquem, e o Deus de paz estará convosco. Buscar reino e justiça, que seja isso ocupar a vossa mente e o vosso coração. E aí ele fala no versículo 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu não pulei a parte do qual ele diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos diz, busque o reino, ocupe-se do reino, descanse no reino, creia no Rei, ocupe isso vosso coração e a vossa mente. E não andem inquietos com o dia de amanhã. É mais ou menos o seguinte: você pode fazer alguma coisa pelo seu amanhã, e a resposta clara e objetiva é não. Então por que você se inquieta com ele? Será que terei, sei lá, arroz para o amanhã? Será que terei feijão para o amanhã? Será que terei carne para o amanhã? Será que terei amanhã? O Senhor pode me chamar hoje, agora, já, pode fazer isso conosco a qualquer minuto. E por que nos apresentaremos atribulados diante dele? Nós nada podemos fazer pelo amanhã. Então, pelo hoje, o que podemos fazer? Buscar o reino, a justiça, e permitir que isso ocupe a nossa mente. E aí ele promete cuidar das demais coisas, a acrescentar o que precisamos. Irmãos, eu queria concluir com uma poesia. Que ela foi cantada também. A poesia fala o seguinte: é essa confiança que me põe de pé, palavra proclamada em meio a uma dor indizível ou indizível dor, está consumado. Foi o que Jesus fez na cruz. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. O Cordeiro Imaculado que se ofereceu com o preço do seu sangue conquistou a minha paz. Tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Por isso, esse olhar de certeza, por isso o caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso para o fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio. Eu quero saber mais de Cristo. É isso que deveria ocupar a nossa mente, a certeza do está consumado. Quando Cristo na cruz bradou, nós não perdemos, nós vencemos. Na cruz ele conquistou a nossa paz. É por meio dela que a temos. Então não temos por que retroceder. Não temos por que desanimar. Oh, irmãos, em meio às tribulações e incertezas da vida, em meio às questões que se apresentam no mundo, em meio a qualquer situação que eu, minha casa, possamos enfrentar, essa é uma certeza que Deus fez pairar, brotar no meu coração. E é por isso que a gente pode caminhar sem pressa, sem medo, sem receio, confiando que há um sorriso guardado para o fim, sempre há. Que Cristo Jesus desperte-nos nessa direção, a viver tranquilo e confiando, a buscar saber e conhecer mais de Cristo, a amá-lo na beleza da sua santidade. Lancemos fora as preocupações, o medo, a ansiedade, a dúvida, e que Deus, por seu Espírito Consolador, traga certeza e descanso ao vosso coração. Vamos orar? Senhor,
em teu Filho Jesus. Pedimos que o Senhor, nessa hora, ouça a nossa oração. Atenta os seus ouvidos ao nosso clamor. E que em nome de Jesus, ó Pai, teus filhos e filhas nessa noite, por meio da tua poderosa palavra, recebam restauração, recebam direção, Pai, recebam consolo da tua parte. Se entraram aqui atribulados, inquietos, perturbados, tiveram por tua graça a oportunidade de te ouvir através da tua palavra. Ó Senhor, faz ecoar a tua palavra nesses corações, faz ecoar essa palavra, Senhor, na mente, de maneira que eles descansem, creiam, confiem, caminhem com tal certeza, Senhor. Faz isso, Deus Santo. Não temos outro Senhor, não temos nada além de Ti. É isso. Aplica a Tua palavra nessa noite a nós. E agradecemos por ela, por essa maravilhosa refeição que nos destes. Em nome do Teu Filho, do nosso Salvador Jesus, oramos. Amém.